tarefa de defender a sociedade exige dedicação e talento. Mas para que essas duas coisas apareçam no trabalho do advogado público, é preciso que haja uma estrutura condizente, não apenas moderna, mas constantemente atualizada. É na busca dessas condições que o deputado Fernando Capês tem atuado na Assembleia Legislativa de São Paulo. Capês é coordenador da Frente Parlamentar em Defesa da Advocacia Pública e é ele o entrevistado de Márcia Semer em Argumento, Advocacia Pública em Ação. Capês, é um prazer receber você aqui no programa Argumento, que é o programa que a gente tem apresentado para o público, para a sociedade, para mostrar, com o objetivo de mostrar o trabalho da advocacia pública em São Paulo, em todo o país. É uma honra para a gente receber você, que é o coordenador da Frente Parlamentar em Defesa da Advocacia Pública na Assembleia Legislativa de São Paulo. Então, queria realmente consignar aí que nós temos trabalhado juntos em prol da advocacia pública e é muito bom podermos apresentar para quem nos assiste o que é uma frente parlamentar, qual a sua função, como ela atua. Então é por aí que começa a minha conversa com você hoje aqui, Capês. Quer dizer, eu queria que você explicasse para as pessoas que estão nos assistindo o que é uma frente parlamentar e, no caso específico da Frente Parlamentar em Defesa da Advocacia Pública, qual é o trabalho que pode ser desenvolvido com relação a esse tema. Bom, Márcia, em primeiro lugar eu queria cumprimentá-la pelo importante cargo de presidente da Associação dos Procuradores do Estado de São Paulo. Você tem feito um trabalho muito importante, eu tenho sentido isso, você, sua diretoria, Cristina, Shirley, a Márcia, tantos que comparecem na Assembleia periodicamente, lutando pelas garantias e por maior estrutura no desempenho da função de vocês, procuradores do Estado. E de uma maneira mais ampla, da advocacia pública. Eu entrei no Ministério Público de São Paulo, você sabe, há 23 anos atrás, por concurso. Sou promotor de justiça, atualmente, até para ficar mais próximo dos procuradores, sou procurador de justiça e atuo nessa área. Portanto, quando me elegi deputado e agora me reelegi para esse segundo mandato, é natural que a minha atuação se aproximasse muito para atender os reclamos das funções essenciais da Justiça, do Ministério Público, do Poder Judiciário, e por essa razão, com um apoio muito forte que tivemos da sua associação e de outras associações ligadas à advocacia pública, foi possível formar a Frente Parlamentar da Advocacia Pública. O que é esta frente parlamentar? O que é uma frente parlamentar? A frente parlamentar ela se baseia naquele conhecido ditado que o mandurinha não faz verão. Então, há um só deputado, normalmente um deputado ligado à área, tematicamente que atua voltado para o setor. Eu sou um deputado que atuo realmente nessa área da justiça, muito forte, né? Se você me permitir até uma pequena digressão, elaboramos um código de procedimentos para o Estado de São Paulo que está aguardando a votação. Elaboramos alguns projetos que permitem à Procuradoria do Estado fazer transação para desafogar a justiça. Depois nós vamos detalhar um pouco mais isso. Mas eu, como deputado ligado à área, tive a ideia de reunir vários deputados que comungam desses ideais de aprimorarmos a justiça, de termos uma justiça mais eficiente. Reunimos estes deputados e formamos o que era para ser o trabalho de um deputado, o trabalho de um grupo de deputados, de uma frente de deputados, chamada, portanto, de uma frente parlamentar. Essa frente parlamentar, esse grupo de deputados, é formado por quase 40 deputados estaduais. Eu sei que existe também uma frente parlamentar no Congresso Nacional. Eu recentemente estive na Associação Nacional dos Advogados Públicos em Brasília e lá fiquei sabendo de frentes parlamentares nas assembleias do Estado inteiro que estão se organizando. E o objetivo dessa frente parlamentar, desse grupo de deputados, é organizar anteprojetos e projetos de lei
cujo objetivo é dar melhores condições de trabalho aos advogados públicos. Nosso telespectador, aquele que talvez não seja da área jurídica, pode estar se perguntando, mas o que eu tenho a ver com isso? Qual é o meu benefício nisso tudo? Por que uma procuradoria, uma advocacia pública bem estruturada, procuradores e advogados públicos com garantias, bem remunerados, com uma carreira de apoio, com assessoria, pode reverter a meu favor isto? Então, os procuradores do Estado, a advocacia pública em geral, necessita desse amparo e dessa atenção. Então, eu fico feliz de, nesse segundo mandato, constituir a frente parlamentar, porque nós temos muitos objetivos para dar mais condições aos procuradores para trabalharem e para a sociedade ter um benefício em decorrência dessa atuação. Capês, você mesmo está dizendo que no parlamento nós reinstalamos a frente parlamentar em defesa da advocacia pública no Congresso, né? Outros estados estão seguindo esse exemplo. Eu queria te fazer uma pergunta de cunho aí mais político ou sociológico, sei lá, vamos ver. Você acha que essa procura dos setores do Estado, organizados do Estado, pelo Legislativo, são demonstração da confiança ou da possibilidade de se ter no Parlamento um interlocutor perante os próprios governos, enfim, para que esses setores do Estado avancem e tenham uma estrutura de trabalho melhor? Olha, primeiro, do ponto de vista, falando agora como cidadão, eu acho muito bonito um grupo de servidores públicos, graduados, agentes políticos, procuradores do Estado, que poderiam estar acomodados fazendo o seu serviço, recebendo o seu salário no final do mês. Se o serviço está andando ou não está andando, ele é um servidor público e estar desinteressado. Então eu fico feliz quando eu vejo a própria procuradoria, os próprios advogados públicos se organizarem com idealismo para irem buscar melhores condições, não pessoalmente para eles, mas para a instituição. As pessoas passam e as instituições ficam. E quando as procuradorias, as advocacias públicas do país se organizam por meio das suas associações e procuram deputados, a meu ver, quem ganha com isso é a sociedade e a democracia. Porque esses servidores não se acomodam, não ficam subordinados ou engessados por uma estrutura hierárquica que os cale, que os silencie, e ao mesmo tempo, ao procurarem o parlamento, dão força ao legislativo, que infelizmente os legislativos estão muito desprestigiados já há muito tempo em nosso país. E é difícil porque a própria imprensa tem uma postura muito crítica e até em alguns casos destrutiva. E existem iniciativas boas. Então quando se procura o parlamento, se reforça a instituição do legislativo, ganha a sociedade duplamente, pelos procuradores que estão se movimentando para ter melhores condições de trabalho e pelo legislativo, que pode mostrar utilidade no desempenho de suas funções. Evidente que muitas das leis que podem alterar a estrutura da procuradoria, dar melhores condições, são de iniciativa do Executivo. Mas tudo começa com uma articulação de deputados, de legislativos, pressionando. Muitas vezes não se consegue uma lei que é de iniciativa exclusiva do Executivo, mas pode-se optar por uma emenda constitucional. Então muita coisa há que ser feita e pode ser feita. O importante é que a gente tem que colocar na cabeça. No estado de São Paulo, um processo está levando em média 10 anos para terminar aqui em primeira e segunda instância. Depois tem os recursos para Brasília. Depois tem, caso a pessoa tenha um crédito em seu favor contra o Estado, ele tem que se habilitar num precatório, esperar mais um tempo. Então, quando se fala em dar estrutura à procuradoria, à advocacia pública, quando se fala, como eu tenho falado muito, na autonomia financeira do Poder Judiciário, reverter em prol da justiça o produto da arrecadação de custas e emolumentos, nós estamos dizendo não que há um interesse específico de uma corporação, não. Nós estamos falando para o telespectador, para o cidadão, que há necessidade de que os processos tramitem com maior celeridade. Isso só será possível com maiores investimentos, com maior estrutura, com uma visão moderna de gerenciamento. E isso precisa passar por transformações legislativas. Agora,
Por mais que, no meu caso, eu sou um deputado temático, né? Eu sou promotor, sou procurador, tenho livros publicados, ou seja, eu sou da área, conheço as necessidades da área. Minha esposa é também da área, é promotora. Mesmo assim, ninguém conhece melhor as necessidades de reestruturação do que vocês. Ninguém conhece melhor a carreira de vocês do que vocês estão vivendo isso diariamente. A gente recebe notícias que, de fato, dos procuradores, me permita falar da Procuradoria do Estado, nesse momento especificamente. Os procuradores do Estado, eu sei, ninguém me contou, estão sobrecarregados, assoberbados de serviços. São processos que não são processos quaisquer. Muitas vezes na área fiscal, execuções fiscais volumosas de 20, 30 volumes, em que o procurador do Estado tem a responsabilidade de não errar. Porque se ele errar, o resultado vai ser um prejuízo grande para os cofres públicos. E como é que ele pode não errar se ele está estressado, se ele recebe um número muito grande de processo, ele trabalha sob pressão. Então, primeiro é preciso reestruturar com urgência, e é interesse do Estado isso, da sociedade, estruturar com absoluta premência uma carreira de apoio. O procurador do Estado, ele tem que ter ali um contador, ele tem que ter um perito para auxiliá-lo, ele tem que ter, sim, também um auxiliar da área jurídica. Não adianta, se ele está assoberbado de trabalho jurídico, pode receber inúmeros pareceres de ordem técnica. A hora que ele vai fazer o seu trabalho, ele tem 50, 60, 100, 200, 5 mil processos. Claro que ele não vai poder dar a mesma atenção para todos. Então, não é que vai ser alguém vai fazer o trabalho do procurador. Não é isso. É necessário que haja um oficial bem treinado, que haja eventualmente um estagiário preparado num concurso difícil, em que após ele se formar, ele possa continuar contando o tempo para prestar o concurso, que ele tem uma vantagem. Ou seja, treinar o sujeito, vocacionar o sujeito, a pessoa, para o exercício dessa função. Então, estruturar uma carreira de apoio é medida absolutamente emergencial de interesse da sociedade. Voltamos a apresentar Argumento, Advocacia Pública em Ação. Capês, a gente tem trabalhado bastante, quer dizer, toda a advocacia pública tem trabalhado bastante essa relação, esse relacionamento com o poder legislativo. E sempre tem trabalhado e tem buscado trabalhar esse relacionamento abordando temas de ordem eminentemente institucionais. Como você disse, a questão, por exemplo, da carreira de apoio tem sido uma questão importante para que nós possamos trabalhar bem e darmos um suporte aos governantes na realização das políticas públicas. E também a fazer a defesa adequada do Estado e do patrimônio público. Esse trabalho inclui, entre outros temas, a questão da autonomia da advocacia pública, que você já passou aí de raspão, mas eu queria que você abordasse um pouquinho melhor isso, e também a questão do formato da escolha do Procurador-Geral do Estado. Então, você poderia dizer o que existe nesse âmbito na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo e o que pode ser feito? Quando você fala em autonomia, nós estamos justamente permitindo que o Procurador do Estado dê entrevista sobre os casos em que ele atua, dar a ele cada vez mais autonomia para que ele, como um agente político, no sentido técnico da palavra, jurídico da palavra, quanto à sua função, tenha condições e responsabilidade para fazer de cada caso que esteja sob sua responsabilidade uma atuação focada e voltada para a sociedade com absoluta liberdade, autonomia e independência. Que ele faça o que for melhor, que ele faça aquilo que for de mais interesse para a sociedade. Quanto mais autonomia e responsabilidade ele tiver, mais cônscio desses deveres ele será. E passa por isso, é claro, a escolha do chefe da instituição. Nós entendemos que os procuradores do Estado
deveriam formar, numa eleição em que votassem todos os integrantes da classe, uma lista tríplice, indicação de 3 nomes, submetidos ao governador, que então faria a escolha de acordo com a sua discricionariedade. Mas, a meu ver, menos pelo fato de quem vai ser escolhido. Eu tenho certeza que os 2 últimos procuradores gerais, são os que eu me lembro, o Elivaldo da Silva Ramos e o Marcos Fábio de Oliveira nos deu, se fizer uma lista tríplice agora, os 2 vão integrar essa lista tríplice. Entendi. São altamente preparados e muito queridos pela classe. No entanto, é mais para dar uma respeitabilidade ainda maior, um status de acordo com a previsão constitucional da instituição, e isso mexe na autoestima, mexe na motivação, isso eleva o senso de responsabilidade. Nós não estamos nos referindo a apenas alguém que vai a uma repartição, desempenhar a sua função, vira as costas e vai embora sem nenhum tipo de outra responsabilidade, mas de profissionais em cujas mãos estão interesses estratégicos, representativos de valores para os cofres públicos. Então é importante que isso se faça também em respeito à instituição. Por esta razão, nós também apoiamos. Agora, nós precisamos ter, o que eu falo, Márcia, aí, é fundamental o trabalho da associação. Eu tenho quase que um vício profissional, é um vício do exercício profissional. Eu só consigo raciocinar em começo, meio e fim. Eu só consigo desenvolver na minha cabeça uma linha de raciocínio lógico. E para isso, pressupõe que a gente atinja os objetivos. Então, nós temos que agora, e aí você vai fazer a nossa vigilância, a cobrança, porque o deputado passam pela nossa cabeça centenas e centenas, para passar da casa de milhar de problemas a serem resolvidos. Nossa. E esse é, a meu ver, um dos pilares do nosso mandato. A modernização da justiça, a maior estruturação da justiça, o realinhamento de carreiras, isso é um dos pilares do nosso desempenho parlamentar. Então, realmente, essa parceria da associação e das associações com a frente parlamentar, com o grupo de deputados, é muito importante. Capês, para que as pessoas compreendam, a frente parlamentar, ela tem uma existência legalizada, regulamentada dentro da Assembleia Legislativa. Não pode se criar frente parlamentar à torta e à direita, enfim. Você poderia explicar um pouquinho isso? Bom, a frente parlamentar, como você disse, não é um grupo de deputados que informalmente se reúne para debater um assunto. Cada deputado só pode constituir 3 frentes parlamentares. E só daí já há um limite. Essa frente parlamentar necessita de um número mínimo de adesões, que são aí 30% da casa. Da casa. E ela tem regras para funcionar, tem objetivos. Então, quando se vai constituir uma frente parlamentar, há uma dificuldade muito grande. Porque nem todo deputado quer participar, já que há um limite para que ele participe, o limite do número de frentes que ele possa participar. Conseguimos, com muita luta, formar essa frente parlamentar, foi muito difícil, é uma frente parlamentar maiúscula, e o nosso objetivo é justamente obter uma carreira de apoio, obter o direito do procurador dar entrevistas sobre os casos que atuam, ver a questão remuneratória, a formação da lista tríplice para a escolha do Procurador-Geral do Estado. Em alguns casos, algumas carreiras necessitam ainda de realinhamentos, de vencimentos que até agora estão abandonados. Então, tudo isso tem que ser trabalhado e o pressuposto é que a Assembleia Legislativa comece a votar um pouco mais os projetos, trabalhar um pouco mais. Tem trabalhado muito pouco. Capês, só para nós terminarmos, eu vou te fazer uma última provocação, vamos dizer assim, sobre um projeto que também está na Assembleia, que você até sabe que nós temos sérias restrições com relação ao tema, que é a questão da defesa dos agentes públicos pelos procuradores do Estado.
Você que tem nos acompanhado sabe do nosso trabalho, porque entendemos que não deve se misturar a advocacia do patrimônio público, do interesse público, com a advocacia do agente público. Mas eu queria ouvir a tua opinião sobre esse assunto e para a gente finalizar aqui o programa hoje, porque infelizmente o horário está acabando. Que pena. Invocando o professor Michel Temer, grande constitucionalista e vice-presidente da República e procurador do Estado, o procurador do Estado não é advogado do governo, nem dos agentes do governo. Ele é advogado do Estado, do interesse da entidade de direito público que tem patrimônio público. Então, quando bateu esse projeto, ou a ideia do projeto, eu fui radicalmente contra. O procurador do Estado não tem que fazer a defesa do agente público envolvido. Ficaria até estranho ele fazer a defesa de um agente público envolvido em improbidade e, ao mesmo tempo, defender o Estado vítima desta improbidade. Seria um absoluto contrassenso. Um conflito de interesses. Um conflito total. Ele está lá para defender o Estado que foi vítima da improbidade e não para defender o agente acusado desta improbidade. Então, primeiro, é absolutamente incompatível. Posteriormente, a nossa visão foi colocada com clareza e o governo também estava vendo os seus pontos, revendo. Nós estamos caminhando para que haja talvez um ponto de encontro. Ou seja, se o agente público atuou rigorosamente atendendo a uma linha do Estado, aí não é o agente público que atuou, foi o Estado. Se ele representou e expressou uma vontade do Estado enquanto ente de direito público, ali não é ele em pessoa física, mas é a personificação do Estado naquela manifestação. Não fosse ele, outro agente em seu lugar teria tomado a mesma decisão. Ou seja, quando estiver caracterizada a impessoalidade e a inevitabilidade daquela decisão, tendo em vista posições da Procuradoria. Ou seja, se ele seguiu teses já consagradas da Procuradoria do Estado, da jurisprudência, e agiu representando o Estado, neste caso se abriria uma brecha, desde que, em caso de reclamação ao Conselho Superior da Procuradoria do Estado, esta não se opusesse. Então nós estamos caminhando, eu também não procuro ser radical nos meus pontos de vista, eu acho que existe um meta-princípio que rege a administração pública, um princípio que está acima de qualquer outro. Por isso ele é um meta-princípio, que é o princípio reitor, que é o princípio da razoabilidade, que nada mais é do que o bom senso. Então a razoabilidade tem que ser empregada para não desvirtuar a nobre e importante função de procurador do Estado e, ao mesmo tempo, preservá-la quando o agente público atua sendo o Estado e não a pessoa física. Capês, eu queria agradecer muito a tua presença aqui no programa Argumento, dizer que para nós, procuradores do Estado, advogados públicos, tem sido uma experiência muito produtiva essa de mantermos um relacionamento mais estreito com o Parlamento, buscando soluções melhores para a advocacia pública e para o bom exercício da advocacia pública no Estado brasileiro. Queria aproveitar também para passar às suas mãos o nosso último jornal aqui, que exatamente é destinado ao reconhecimento desse trabalho das casas legislativas e agradecer, enfim, a tua presença e dizer que esperamos tê-lo conosco numa próxima oportunidade. A nossa trincheira é comum, estamos na mesma luta. Agradeço também todos que nos assistiram e convido-os para estarem conosco na próxima semana.